Boa noite, gente. Boa noite. Estamos de volta com mais uma das nossas lives de terças-feiras, às 22 horas. E eu peço desculpa de hoje estar fazer uma à quarta-feira, mas eu não perco o meu compromisso semanal, que às vezes eu tenho que dar aulas online e eu participar lá de aulas do MES e eu não consigo fazer as terças-feiras, mas eu farei no dia seguinte ou até no outro dia. Eu peço desculpa quando eu não faço as terças-feiras, mas estamos aqui. Inclusive, posso convidar já todo mundo para amanhã. Eu fui convidado para um laboratório chamado Pharma Nord, um laboratório aqui de Portugal de suplementos, e eu vou falar sobre coenzima Q10, para quem não sabe o que é isso que eu estou a falar, ou para quem já sabe, mas queria conhecer mais, né, sobre essa substância que a gente produz no nosso corpo, coenzima Q10, dentro da mitocôndria, aquela nossa fornalhazinha de energia. Eu vou falar amanhã às 9 horas da noite, mas tem que se inscrever, é gratuito, mas precisa se inscrever. Entrem no site da Pharma Nord, é para profissionais de saúde, é um pouquinho mais complexo, né? Mas eu acho que conhecimento é sempre válido e quem quiser me ouvir amanhã, eu estarei falando essa aula por um convite da Pharma Nord. A live de hoje, gente, primeiro eu vou falar devagar, por incrível que pareça, vou falar calmo e baixo, porque eu estou realmente ficando sem voz. Essa coisa de dar aula quase todos os dias, né? Depois do trabalho, trabalhar o dia inteiro dando consultas que eu falo o tempo todo, e minha voz está indo para o buraco. Então, eu já até pedi uma outra live receitas para ajudar, né, a eu ainda manter essa voz funcionante. E muito obrigado pelas receitas que já todos me mandaram. Mas é só para dizer que eu vou falar um pouquinho mais baixo, né? Às vezes as pessoas me veem muito empolgado. Eu vou tentar me controlar, um autocontrole para a minha voz não desaparecer até o final da live. Hoje eu dividi essa live em dois pedaços. Eu primeiro vou falar, responder perguntas de algumas pessoas que me assistem aqui, seguidores do Instagram, e também alguns alunos do MES que fizeram perguntas. Eu vou responder aqui publicamente para todo mundo, né? Eu vi que é sempre dúvida de uma pessoa, é sempre de muito mais outras pessoas. E pronto, então, pessoas do MES, pessoas do meu curso de manual completo de jejum, eu vou fazer algumas respostas, vou responder algumas perguntas que vocês fizeram. E na segunda parte, uma seguidora chamada Paula me pediu para eu falar um pouquinho sobre cabelo. E aí eu falei, Paula, se você quiser, eu chamo você no meio da live e aí você me faz as perguntas que você quiser. E aí ela falou, então tá bem, então pronto, eu fico assistindo a live e depois, então já sabe, Paula, daqui a pouco, a Bessie Luke já apareceu aí. Daqui a pouco eu coloco você aqui no ar e você me faz as perguntas por causa das suas clientes que querem saber sobre cabelo, e isso eu sei que é uma dúvida, né, muito, muito comum, principalmente entre as mulheres, e a gente vai falar um pouquinho o que der, né, nessa hora sobre cabelo. Espero que todos vocês estejam, né, saúde, com o sistema imunológico super, hiper ativado. Eu falo muito isso, gente, porque é o nosso pilar principal de imunidade. A gente vive num mundo que está aí cheio de mazelas com o vírus e as pessoas muito preocupadas, né, com essa infecção. Acho ótimo, certíssimo, e eu acho que a preocupação é uma das coisas que vai gerar uma mudança, né, na mentalidade das pessoas de que a gente realmente tem que fortalecer nossa imunidade. Eu pego todos os dias pacientes que falam, doutor, olha, impressionante, meu marido que dorme comigo teve Covid, ficou de cama, tossindo, etc. Doutor, eu até fiz o teste PCR e deu negativo, ou seja, o vírus passou por mim e nem sabe o que aconteceu. E eu acho isso mesmo, gente. Se a gente tiver nossa imunidade inata fortalecida, o que acontece é que eu vejo minhas pacientes todas, estão todas equilibradas e o sistema imunológico está super, hiper modulado, e ele está funcionando bem. O contrário é aquelas pessoas que têm aquelas complicações mais graves, né? Aqueles fenômenos inflamatórios, oxidativos, fenômenos trombogênicos, que vão para o hospital e aí tem, né, infelizmente, prognósticos muito reservados, acabam, né, com morbidades ou mortalidades muito altas, porque elas entram naquela tempestade de citocinas, né, o que está a matar o Covid, né, aquela tempestade inflamatória com liberação de muitas citocinas de um corpo que recebeu uma carga viral e ele já estava previamente inflamado. Entendeu, gente? Tem que entender isso. Se você tem o seu corpo equilibrado, modulado do ponto de vista inflamatório, né, com alta proteção
com citocinas anti-inflamatórias, né? E a gente consegue tudo isso a partir da alimentação. O que a gente fala o tempo todo é exatamente isso, né? A gente promover, porque às vezes eu ouço um paciente falar assim, doutor, mas aquela pessoa tinha 50 anos e não tinha doença nenhuma e pegou o Covid e faleceu. O fato de você não ter doença não quer dizer que você tenha saúde. Até a Organização Mundial da Saúde define, né? Saúde não é ausência de doença. Saúde é um estado de bem-estar completo, mental, físico, emocional, etc. Então, o fato de você não ter uma doença não quer dizer que você tenha saúde. Você tem que otimizar a sua saúde. Isso é muito importante para combater Covid, para combater vírus, para combater cancros, etc. E as bases as bases que a gente fala o tempo todo, e as bases do MES, etc. Ter uma alimentação altamente nutritiva, que vai ser uma alimentação altamente anti-inflamatória, né? Não é à toa que eu fico falando, vamos comer alimentos orgânicos, naturais, integrais, locais, sazonais. Esses alimentos que são vivos, né? Ricos em enzimas, que têm uma alta densidade nutricional, que vai equilibrar o seu corpo do ponto de vista imunológico, inflamatório, etc. Também, então, eu estou falando em orgânicos, mas orgânico é caro. Gente, não é mais caro do que as pessoas acham que você vai comprar aquele saquinho plástico no supermercado que já está lavado, só porque é mais prático, você compra no supermercado, né? Ou porque tem estacionamento, ou porque tem cartão de fidelização e pontos, e aí você coloca para dentro do seu corpo um alimento com alta concentração de químicos que não vão fazer bem para você, o fato de eles terem muitos químicos, eles têm muito menos fitonutrientes. O fato de eles terem muitos químicos, eles interferem com a sua flora intestinal, que é 80% da nossa imunidade. Então, como é que você come um alimento que tenha, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, existe um pesticida, que na verdade é um antibiótico, porque ele tem patente de antibiótico, mas ele é usado como pesticida, chama-se glifosato. O glifosato é um dos pesticidas mais utilizados no mundo, uma marca chamada Roundup, da Monsanto, e ele é utilizado nos alimentos geneticamente modificados. Então, quando você come um alimento, né, que tenha sido feito a partir de soja, milho, aqueles geneticamente modificados, eu já ouvi muita gente falar assim, eu já ouvi falar que alimentos transgênicos, GMO, não é tão mal assim. O alimento em si pode nem ser mal, mas o alimento geneticamente modificado, ele é modificado geneticamente, única e exclusivamente, para ser mais resistente a pesticidas, principalmente o glifosato. Entenderam essa definição de geneticamente modificado? Eles modificam geneticamente para poder colocar mais pesticidas. E esse pesticida é um antibiótico, por patente. Quando você come muito um alimento GMO, você está comendo resíduos de pesticidas que vão destruir a sua flora intestinal. E eu acabei de falar que a flora intestinal é o nosso centro da imunidade. Então deu para entender que quando você não faz uma alimentação orgânica, você está vulnerável a estar colocando no seu corpo químicos que vão interferir com a sua flora intestinal, que na verdade é, né, um dos principais maestros da nossa imunidade. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha, a grávida tem que comer bem porque ela come por 2. Né? A gente não ouve essa frase? Pois é, gente. A gente tem que comer bem porque a gente come por 40 trilhões. Você tem noção? A gente come por 40 trilhões de bactérias que vivem na gente. E que a gente acha, né, num pensamento completamente antifisiológico, a gente acha que ficar tomando banho de álcool gel é o que vai fazer a gente ficar protegido. Gente, não faça isso. Muito pelo contrário, esse mundo asséptico que a gente está querendo viver, ele é péssimo para a nossa saúde, porque a gente vive de uma forma simbiótica com as bactérias, sempre viveu. E as bactérias, elas participam de todos os processos do nosso corpo. Não tem um órgão que não precise de bactérias para alguma coisa. Deu para entender? Então você ficar tomando água rica em cloro, que mata a bactéria, é péssimo para a sua saúde. Você ficar usando químicos no seu corpo que destroem as bactérias, é péssimo para a sua saúde. Você tem que ter um equilíbrio, que a gente chama de eubiose, principalmente intestinal. Tá bem? E hoje a maioria das pessoas tem uma coisa chamada disbiose, tem o intestino completamente desequilibrado. Entendeu? Então esse afã de ficar se esterilizando o corpo inteiro, etc., ignorando, né, a sua fonte de imunidade principal, que é esse ecossistema, né, que a gente chama de microbiota. Né? O microbioma intestinal é o nosso centro de comando imunológico. Tenha seu intestino funcionando bem. Se você não quiser ter doenças autoimunes, todas estão relacionadas. Se você não quiser ter doenças inflamatórias, doenças imunológicas, cancros,
Isso tudo está relacionado com o nosso intestino, gente. É muito mais importante que você imagina. Não acho que seu intestino é só um órgão de produção de fezes, porque você não sabe nada. E o nosso microbioma, né, que é esse conjunto de bactérias, genes e o ecossistema todo, como se fosse... imagina a floresta amazônica, né? Aquela floresta, né, tropical, que é um ecossistema perfeito. O que a floresta amazônica precisa para ela funcionar bem? Só que a gente deixe ela em paz. A floresta amazônica é um ecossistema perfeito. Se você não mexer nela, ela está ali perfeita. Aí o ser humano vai lá e faz queimada, o ser humano vai lá e joga químico, o ser humano vai lá e mata animais. E aí você destrói aquele ecossistema perfeito. Hoje o ser humano faz isso com o intestino. A gente tem ali um ecossistema perfeito que chama-se microbioma. E esse ecossistema, quando ele está perfeito, o seu corpo está protegido e aí você destrói ele. Né, colocando alimentos refinados, porque o refinamento faz com que a comida não chegue nessas bactérias, né, porque ela é refinada, ela não tem fibra. Come alimentos geneticamente modificados, que aí são ricos em antibióticos que destroem essas bactérias. Tomam antibióticos, adora tomar antibiótico para tudo. Tomam muitos medicamentos que interferem com a flora intestinal. Entendeu? E tomam água, né, ricas em flúor, cloro, e tomam adoçante como sucralose, que tem cloro na composição. Isso tudo destrói flora intestinal, gente. Aí as pessoas não sabem por que não tem saúde ou que pegam um vírus e depois tem doenças e vai falar que, pois é, olha, afinal... Entendeu, gente? Nem sei porque que eu estava falando disso, mas agora deixei meu desabafo. Estou falando baixo, não sei se vocês repararam. Eu vou beber água por causa da minha mãe. Não, minha mãe diz que eu falei uma live inteira e não bebi água. E eu tô falando isso, gente, porque é muito importante esse desabafo, né, nesse mundo que a gente vive hoje. E mais importante por quê? Eu tenho uma opinião formada, que é assim, político não está preocupado com nada, né, com o mundo, a forma como o nosso ecossistema vai existir. Não existe, infelizmente, eu não acredito em política, né? Eu sou muito apolítico, até do Brasil, né? Um país que tem muitos problemas políticos, e não acredito nisso. Eu acho que o político não está preocupado, cada um mais está preocupado com o seu próprio bolso, né? Ou seja, decisões políticas não mudam o mundo. O nosso dinheiro é capaz de mudar o mundo. Eu tenho essa visão. Se todo mundo começasse a comprar alimentos orgânicos, o mundo estaria melhor. Eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? Porque o consumidor é quem manda, né, na indústria do consumo. Se eles pararem de comprar, se todo mundo parasse de comprar alimentos ricos em químicos, o que a indústria tem que fazer? Opa, agora a gente não está vendendo. O mercado de orgânico aumentou 80%. Vamos começar a fazer produtos orgânicos. O que vai acontecer? Os produtos orgânicos vão cair de preço e, além disso, a natureza agradece. Mas aí quem vai mudar a gente não é decreto de político, é o nosso dinheiro. Entendeu? Por isso que é muito importante, gente. Ajude pequenos produtores, né? Aqui em Portugal tem tantas pessoas humildes que precisam de dinheiro e aí fazem a colheita lá na casa e você procure isso se existe. A única diferença é que não é tão prático, né? De você chegar no supermercado e tá tudo lá junto, né? Tudo separado, tudo lavadinho, etc. Mas aí é melhor você fazer as estratégias de jejum do que você colocar muitas vezes esses alimentos ricos em agrotóxicos. Ouve o que eu estou a dizer. Tá bem? O jejum ele é infinitamente superior, né, na melhora da sua saúde, né, você ficar sem comer e deixar... Lembra da floresta amazônica que eu falei? Muitas vezes é melhor você deixar aquele ecossistema parado do jeito que está e ele se reconstrói do que você meter um químico que destrói tudo. Né? Deu para entender a analogia, gente? É mesmo isso. E a gente consegue ajudar o mundo e o planeta se a gente, com o nosso dinheiro, não investir nessa indústria lixo que faz produtos GMO, então aqueles latifúndios que fazem plantação de soja e de milho, que acabam com a terra. Essa soja de milho transgênica, rica em glifosato, que é usada muitas vezes para alimentar o gado, e aí o gado come essa ração, e aí o carnívoro que está me assistindo aqui, que adora comer uma carne, e fala assim, Dr. Rodrigo é vegetariano. Eu não sou vegetariano, mas eu tenho certeza que você não pode basear sua alimentação em carnes, porque você vai comer resíduos de glifosato, porque você vai comer carnes com alta concentração de antibióticos, porque infelizmente é assim. Para quem não sabe, eu vou falar outro dado. 80% do antibiótico no mundo não é para humanos, é para animais. Tá bem? Então você usa o antibiótico indiretamente, ele sai na água, está nos nossos leitos de rios, por causa do excesso de antibióticos dados a animais. E sabe por quê? Não é porque o animal está muito doente.
Olha só como é que é a coisa. Não é porque o animal está doente. Eles dão antibiótico para o animal porque a indústria sabe que ele cresce mais rápido. É só por isso, é para aumentar o lucro, aumentar a velocidade de crescimento para aquele animal ser abatido mais rápido, e aí você vê o estrago que é feito na natureza, né? O estrago que é feito no animal, e aí tem aquela vertente energética, né? Que a Suzana fala muito, minha namorada, ela fala muito nisso, como é que as pessoas comem carnes com esses maus tratos todos, será que elas não estão pensando que está vindo a energia do animal? E é verdade, eu concordo. Então você não precisa ser vegetariano, você tenta basear sua alimentação em plantas, tá bem? Come plantas e de vez em quando você come uma carne, de preferência uma carne orgânica, grass-feed, um animal bem tratado, etc, etc, porque isso o mundo agradece, o animal agradece e a sua saúde agradece. Se você não quiser fazer pelos outros, faça por você, porque com certeza você vai ter uma vida mais saudável. E mais aquele princípio que eu falei. Lembra que você tem que alimentar a galera, né? 40 trilhões de bactérias. Você não pode ser egoísta e querer comida só para você. E quando você come carne, você não está dando nada para elas, porque a carne não tem fibra. E a bactéria come fibra. A bactéria quer isso. É o resíduo que não foi digerido que chega lá embaixo para elas, principalmente no cólon, e aí elas se alimentam e produzem um monte de substâncias boas para você. Tá bom, gente? Já passei um tempo, isso foi a introdução. Deixa eu responder aqui as perguntas, senão não vou responder nem 2 perguntas, eu tenho aqui umas 20. Depois eu chamo a Paula, tá bem, Paula? Você aguarda. Então, Renata Paiva, né, uma seguidora do Instagram, me escreveu uns dias desses e falou: doutor, fala um pouquinho sobre jejum e treino. Eu lá no Manual Completo do Jejum, que para quem não sabe não é um manual, esse é um curso online que eu fiz com mais de 20 horas, que eu falo tudo que eu sei sobre jejum, e eu ali explico um pouquinho disso que eu vou falar agora para a Renata, que ela falou, fala sobre jejum e treino. Primeiro, você tem que adequar suas estratégias de jejum com seus objetivos, tá bem? Se uma pessoa quer fazer jejum e está precisando perder peso, é um objetivo, né? Se a pessoa quer fazer jejum e está precisando ganhar massa muscular, é um objetivo. Se é uma pessoa que está fazendo jejum e está com um corpo muito inflamado, né, por estar problemas inflamatórios, sei o quê, e o jejum é uma estratégia de desinflamação e detoxicação do corpo, é um objetivo. Então, para cada um objetivo. Eu acho que ela comentou sobre massa muscular. Então, sempre, jejum intermitente é igual a fazer a atividade física é igual a fazer em jejum. Ponto. Isto não existe você treinar com o estômago cheio, né? As pessoas, me desculpe se alguém acha que realmente tem que comer para treinar. Não existe, eu fico 2 horas falando, eu sempre comento sobre isso, né? O ser humano, ele desde a sua existência, ele fazia atividade física, que ele ia para caça, né? Ia buscar alimento, etc., né? Sem comer. Depois ele comia. Qualquer animal da natureza, depois que come, vai para baixo de uma árvore descansar. Né? Pode ver os animais, o leão, ele está com aquela fome, né? Isso você fala, o jogador de futebol, ele está com fome de bola, né? É a fome, essa expressão quer dizer que a pessoa está com aquela gana toda, né? Aquela vontade toda, porque ela está em jejum, né? O jejum nos dá essa energia, né? É a nossa energia mesmo. Depois que você come, você ativa o sistema nervoso parasimpático, você ativa o sistema vagal, é todo um sistema de relaxamento, né? Para você otimizar o processo digestivo. No processo de jejum, o corpo tira parte do sangue do processo digestivo, até porque para ir para os músculos, né? Se você estiver fazendo uma atividade, etc. E é o objetivo, né? Nesse momento, o sangue não é para estar no processo digestivo. Quando você come, é o contrário. O sangue vai para o processo digestivo. Então você tira o sangue de outras zonas. Por isso que uma pessoa, quando está sobre alta carga de estresse, etc., ela tem aquela coisa chamada frio na barriga. O frio na barriga nada mais é do que o sangue saindo do processo digestivo, né, para ir para outras zonas, né? No caso de uma pessoa que esteja com um processo de fuga, etc., é para dar mais energia para os músculos, etc. Então é isso, Renato. Então, lembrar, o treino tem que ser feito em jejum. Se por acaso o seu objetivo principal é aumentar a massa muscular, você faça o seu treino de jejum, o treino de resistência, pega pesado, etc. Você no máximo pode de repente tomar uma creatina antes, se você acha que não está com energia suficiente para aumentar os estoques de ATP no seu músculo, etc. Embora na grande maioria dos casos não seja necessário, a menos que você seja um atleta de alta competição, etc. Você faça o seu treino. E logo a seguir que você terminou o seu treino, é muito importante você fazer o estímulo proliferativo, né? Se o seu objetivo é aumentar a massa muscular. Então você faz logo depois do treino um batido daqueles bem completos, com uma alta densidade de proteínas
e uma alta densidade de nutrientes, porque é tudo que o seu corpo vai precisar para ele reestruturar o músculo. Então você, durante o jejum, durante a atividade física, você aumentou sua produção de hormônio do crescimento, o GH. Eu explico muito isso também. A grelina vai lá no cérebro, né, e estimula a produção do hormônio do crescimento, que é um hormônio que ajuda muito a nossa massa muscular. Ele é um protetor de músculo. E você, assim que terminou o treino, você fazendo essa alimentação, né, com aporte proteico, né, que é o substrato de formação do seu músculo, né, os aminoácidos, e o aporte nutricional, para você otimizar suas enzimas e os cofatores todos que vão participar desse processo, você faz um batido desses. O ideal é com proteína vegetal, né, tipo proteína ervilha, né, porque hoje, infelizmente, as pessoas estão muito intolerantes a leite, derivados. Então, ou pode ser com whey protein, mas eu acho que uma proteína vegetal seria suficiente. E um batido nutritivo. Eu, por exemplo, eu falo muito do Good Green Stuff, que as pessoas podem encontrar no site Vitalife. Eu sou um dos embaixadores dessa marca em Portugal, nos países de língua portuguesa, da marca Nuzeste. Eu já fui convidado pelo laboratório porque eles viram, né, que eu sou apaixonado por esse produto, porque realmente o Good Green Stuff não existe. E lá na vitalife.pt, para quem quiser comprar, existe esse produto que é como eu quebro o jejum. Eu sempre, fazendo ou não atividade física, eu quebro o jejum com esse batido, que tem uma densidade proteica e tem muitos nutrientes, né? São 80 e tantos nutrientes que favorecem as nossas vias de reparação, etc. Porque aí tem outra pergunta aqui, que a pessoa fala, aqui eu não sei quem foi que perguntou, foi alguém do MES, que perguntou, eu vi aqui uma pergunta... não sei onde é que está essa pergunta, mas a pergunta foi basicamente assim: se eu fizer muito jejum, eu não vou ficar subnutrido? A pergunta foi essa. Realmente, se você fizer muito jejum e você, no intervalo da alimentação, não comer nada, você comer uma folhinha de alface com um tomate, etc., você vai ficar subnutrido. Porque lembrando que você diminuindo a frequência com que você come, quando você comer, você tem que ter um aporte nutricional satisfatório para o seu peso. Você não pode, agora, por exemplo, eu faço uma refeição por dia. Eu não posso agora, nessa refeição por dia, comer, vou comer meio punhadinho de arroz. Hoje, por exemplo, né, eu fiz o jejum e aí terminei o jejum, tomei o suco verde e depois eu comi lentilha com arroz, com batata doce, com brócolis, com pistacho, semente de abóbora e acho que foi isso, mais alguma coisa, e uma nona, e água das pedras. E eu comi 3 pratos. Eu comi isso bem, eram mais ou menos 6h30, 7 horas da noite. E eu comi bastante, etc. A quantidade que eu comi de lentilha, junto com a semente, etc., me deu um aporte proteico suficiente para o meu dia, etc. A partir de proteína vegetal, estou falando agora, depois de mais ou menos, sei lá, 2 horas, 3 horas, estou sentindo bem, né? Digestão feita de uma forma tranquila, porque eu não comi nenhum alimento pesado, mas eu comi bem, fiz 3 pratos. Suzana fez um Tupperware assim grandão, e eu comi tudo. E é assim que tem que ser, né? Se você faz menos refeições, você tem que ter cuidado, né, para você não ter um déficit nutricional, né? Porque você precisa, pelo menos, se você é uma pessoa que treina, etc., 1 grama por quilo de peso de proteína por dia. E o aporte nutricional eu acabo dando com o Good Green, né? Eu tomo uma dose deles. Mas poderia tomar um suplemento vitamínico, né? Ou então poderia comer uma mega salada antes, ou então fazer mesmo um batido verde, né? Fazia o batido, colocava se calhar algum pozinho de wheatgrass, ou clorela, ou kelp, etc. Né? Isso por acaso o Good Green já tem, então já está tudo prático ali para mim. Mas então é isso, entendeu? Então eu faço, então não vou ter déficit nutricional, porque eu estou comendo, estou até atento em relação a isso. Então eu faço um suplemento que tem ali todos os nutrientes numa dose mínima necessária, mas numa dose ótima. Não é naquelas DDRs que falam dose diária recomendada de 400 unidades de vitamina D por dia. Isso é patético, pô. O ser humano produz 10 a 20 mil se pegar sol. Por que a dose diária recomendada é 400 se você não pega sol? Não, se você não pega sol, você tem que tomar 10 mil. Como eu fiz hoje, né? Hoje eu trabalhei o dia inteiro, tomei 10 mil unidades. Agora, se eu pegar sol, eu não tomo nada. Porque lembra que isso é suplemento, né? Se eu for para um rodízio de saladas, eu vou lá e tem um monte de salada, legume, verduras, eu como aquilo ali até dizer chega. Eu não tomo um suplemento vitamínico nesse dia. Porque por mais que realmente hoje o solo não esteja 100%, você tem ali um suporte nutricional que você não precisa, porque o excesso é muito ruim, gente. O excesso de vitaminas do nosso corpo não é benéfico, como nenhum excesso na vida. Hoje eu estava numa consulta falando isso com uma paciente.
né? Porque ela estava com excesso de um hormônio, achando que estava ótimo, e esse hormônio estava vazando para um monte de outros hormônios que não era o objetivo, porque o corpo tenta se equilibrar, né? Ela estava com excesso de uma substância, o corpo tem enzimas para metabolizar esse hormônio em excesso. Não adianta, você coloca, o corpo é sábio, a natureza é perfeita. Então ela tenta te ajudar sempre. Você faz um excesso de um hormônio achando que isso é o máximo para a sua saúde, porque ouviu falar, né, a testosterona é maravilhoso para a saúde, a mulher aumenta a libido, aumenta a massa muscular, acaba com a celulite, o homem fica mais fortão, fica mais bonito, aumenta a capacidade cognitiva, mental, sexual, etc. Aí você acha, pronto, então eu vou fazer agora uma dose absurda de testosterona, né? Vou fazer aquelas doses de fisiculturista, etc. Se você não fizer com muito cuidado e muito acompanhamento, a testosterona no homem vai para estrogênio, tá bem? Ela é convertida na hora para estradiol, porque o ralo da testosterona é uma enzima chamada aromatase, e aí você começa a fazer uma estrogenicidade no homem, aumenta a próstata, aumenta a mama, aumenta a feminilização do homem, etc. E na mulher é a mesma coisa. Se a mulher faz um excesso de testosterona, ela vaza para DHT, que é dihidrotestosterona, vaza para estrogênio também, pode aumentar risco de cânceres, etc. Então não existe isso de fazer excesso. O hormônio é metabolizado, ou então o corpo tenta adaptar fazendo uma coisa chamada down regulation. Ele diminui a sensibilidade de receptores para o corpo proteger você. E ainda outra coisa, ele às vezes dá trabalho para o fígado para produzir uma proteína, que é uma proteína carreadora. No caso da testosterona e estrogênio, que eu estou a falar, chama-se SHBG, Sexual Hormone Bind Globulina, globulina carreadora dos hormônios sexuais. É um caminhão que o fígado produz para tentar te ajudar. Basicamente é isso, ele aumenta o carreamento desses hormônios que estão em excesso no corpo. E você não quer isso, dá trabalho para o fígado, metabolizar errado os hormônios, aumentar risco de cancros. Então deu para entender que o mais nunca, porque não conceda com água das pedras. Conceda, não entendi essa pergunta. Eu adoro água das pedras. Isso eu devia ter uma parceria com a empresa, porque realmente eu sou garoto propaganda da Água das Pedras, não ganho um centavo, mas é porque é uma água mineralizada, né, gaseificada naturalmente, é um substituto para mim perfeito, né, de líquidos como refrigerantes, etc., né, porque não tem açúcar, não tem valor calórico, você toma, sente bem, aqui as pessoas tomam muito para digestão, né? Comi demais, vou tomar uma água das pedras. Enche a pança, né? Nunca faça isso, gente. Aquela coisa de você comer até não conseguir respirar mais, e aí você tem que comer uma água das pedras para conseguir, né, fazer a digestão. Isso daí é uma agressão para o seu corpo que vocês não imaginam. Eu amanhã, falando de mitocôndria, eu vou falar muito sobre isso, porque isso é um estresse metabólico para o nosso corpo, gente. Estresse metabólico é a gente colocar tanta energia a partir dos macronutrientes que o corpo não tem nem o que fazer com tanta energia, e isso é péssimo. É uma máxima que existe no Japão, chamada Hari Hashibu. Você tem que sair da mesa com fome, você come até 80% da sua saciedade. Tá mais do que bom isso, entendeu? Por isso que eles é o povo mais longevo do mundo. Mal ou bem, fazendo as estratégias de jejum, a gente também diminui um pouquinho, né, esse excesso de aporte de macronutrientes que a gente tem e que as pessoas acreditam, né? Eu vejo muito isso, pessoas falando, o mito da proteína, né? As pessoas têm que comer muito proteína para ser saudável. Eu falo assim, cara, se isso fosse verdade, o americano era tudo fisiculturista, tudo saudável, era exemplo de saúde. O americano é exemplo de doença no mundo inteiro. O povo com maior quantidade de doenças cardiovasculares, o povo mais obeso, e eles comem aqueles hambúrgueres cheios de proteína todos os dias, porque o excesso de proteína para o nosso corpo é péssimo. Você faz um monte de processos, aumenta a ureia, aumenta ácido úrico, a proteína vai ter que fazer deaminação porque o corpo não armazena nitrogênio, entendeu? Então é péssimo para a saúde. Esqueça, as pessoas deviam mudar esse conceito de comer muita proteína para eu tenho que comer muita fibra. Isso sim, a fibra é fantástica para o nosso corpo, coma fibra desalmadamente. Porque o ser humano na época paleolítica, né, que é uma dieta que se fala muito, ele chegava a comer quase 200 gramas de fibra por dia. Hoje não chega a comer 15 gramas. Ou seja, a diminuição da ingesta e do alimento para as nossas bactérias caiu vertiginosamente. Entendeu? Enquanto o aumento da ingesta de proteínas, né, só fez as pessoas ficarem mais doentes. Então esqueça essa celeuma de proteína, você come o mínimo necessário para o seu corpo funcionar bem, a gente não armazena a proteína, o excesso de proteína vai lhe fazer mal. Tá bem? Então não caia nessa de você ter que comer muita proteína. Deixa eu ver que horas são. 10h30, eu já tenho que
Realmente eu respondi uma pergunta. É impressionante como é que o tempo passa rápido. Deixa eu ver. Não vou falar mais aqui, só responder mais uma pergunta, então. Essa é do Messi, porque era uma aluna que eu acho que tem problemas de tireoide, e eu já olhei um pouquinho os exames dela, expliquei para ela, e ela te perguntava assim: doutor, jejum não prejudica pessoas com problemas de tireoide? Bom, o meu pensamento, fazendo o jejum de forma correta, o jejum ele é fantástico para melhorar a tireoide, por vários aspectos. Aumenta a detoxicação do seu corpo, muitos problemas de tireoide têm a ver com excesso de toxinas, a tireoide é uma glândula que se suprime muito facilmente. Qualquer alteração, como ela é um maestro do nosso metabolismo, a natureza é sábia. Ela colocou essa glândula com uma sensibilidade muito grande para qualquer sinal de estresse, ela diminui o metabolismo para economizar energia. Né? Como a gente faz se, por exemplo, agora chegar um furacão aqui em Portugal, as pessoas vão todas para casa, ficam trancadas em casa e armazenam comida, né? Para esperar o furacão passar. Né? O processo de você se proteger contra o estresse agudo que está chegando. O nosso corpo é assim, se ele tem a percepção de estresse, ele faz economizar energia. Né? Isso é um mecanismo de sobrevivência. E ele faz isso modulando, né, a função tiroidiana, muitas vezes suprimindo ou a sua função, sua produção, ou então a conversão dos hormônios, né, diminuindo a conversão para um hormônio ativo e aumentando a produção do hormônio hibernante, né, que é o T3 reverso. Então, muitas vezes, o problema da tireoide é um corpo que está sob estresse, sobre tóxicos, né, sobre toxinas, sobre um estresse qualquer, um estresse alimentar. O estresse alimentar é uma das principais causas hoje, principalmente de autoimunidade, causa problemas tireoidianos, né? A famosa tireoidite Hashimoto, né? Que é uma produção de autoanticorpos que tem muito a ver com a nossa permeabilidade intestinal. Por mais que muita medicina convencional não queira acreditar nisso, é fisiologia, você entenda isso. Se o intestino, que é uma via de contato com o ambiente, ele está alterado e está com um aumento da permeabilidade, é óbvio, né, que você tem entrada de substâncias que são entendidas pelo nosso corpo como antígenos, né, como inimigos, e o corpo começa a produzir anticorpos contra essas substâncias. Num processo chamado homologia estrutural, esses anticorpos também agridem alguns órgãos do nosso corpo. Então, está relacionado com doenças autoimunes. Muitas doenças autoimunes, né, que a medicina convencional chama de idiopática, porque não sabe o que é a causa. Então, quando você pega psoríase, artrites, mesmo a doença de Crohn, né? A doença de Crohn, que é a doença inflamatória intestinal, que tem uma causa desconhecida, está relacionado com a autoimunidade do próprio intestino, em que aquelas placas de Peyer elas estão completamente sobrecarregadas, inflamadas, etc., por causa de um muro, né, que devia estar ali para ser seletivo, e ele está, né, como aquela analogia que eu falo do coador de café. Né? Você bota o seu coador de café, só que em vez dele coar o café, ele está cheio de buraco e passa a borra do café para o seu café inteiro. E aí fica aquele café horroroso, né, cheio de pó de café, porque o filtro está estragado. Então é assim que você entenda como pode estar o intestino de uma pessoa que está com hiperpermeabilidade intestinal, também chamada Leaky Gut Syndrome. E uma das coisas, né, uma das melhores formas de você proteger a sua mucosa intestinal, que ela é muito delgada, a mucosa intestinal é muito friável, é muito fácil você destruir ela. Mas a natureza criou uma série de mecanismos para você ter essa mucosa íntegra. Mucina, né, uma estrutura gelatinosa que protege as bactérias. As bactérias elas têm ali uma função de proteção da mucosa. Então, quando você já tem as bactérias alteradas, né, que eu falei no início da live, né, quando você tem essas bactérias alteradas, ou então quando você tem um excesso de bactérias erradas, né, aí você tem bactérias patogênicas, vírus, fungos, muito comum fungos, né, aquelas pessoas que têm fungos, né, candidíases intestinais, e aí o intestino é o comedor de açúcar, né, e aí inclusive tem esse crescimento bacteriano e fúngico no intestino delgado, né, que era um local que não deveria ter esse excesso de bactérias, principalmente de fungos. E aí a pessoa tem a mucosa toda alterada, tem alteração no intestino delgado da absorção de nutrientes e no intestino grosso tem alteração da produção de substâncias por essas bactérias intestinais, que, como eu falei, são fundamentais para a nossa saúde. Bom, gente, deixa eu falar agora com a Paula, porque senão vai ficar tarde, eu não vou conseguir falar com ela, e aí ela me espera, eu desmarquei ontem, que estava marcada a live para ontem. Deixa eu ver aqui, Paula, pronto.
Deixa eu chamar você, Paula. Cadê a Paula? Paula já foi embora, não quis ficar me esperando. Minha mãe, eu estou vendo que está aqui. A Paula não me mandou o pedido, mas eu consigo adicionar ela. Consegue me aceitar? Olá, Adri, tudo bem? Excelente desempenho no MES. Olá, dona Paula. Prazer, tudo bem? Obrigado você por ter perguntado, por ter participado, por participar das lives, etc. Então, eu me vi na responsabilidade de ajudar as suas clientes. Estou vendo aí que você tem um cabelo todo bonito, então não é para você os conselhos, é para as suas clientes. Pode falar então, Paulinha. O que eu posso ajudar? Pronto. Para mim, eu acho que é importante e sempre foi o meu método de trabalho, porque o cabelo é o espelho do nosso interior, não é? E desde que eu tenho estado a seguir o mês e as maratonas, noto o meu cabelo muito mais maleável, porque o meu cabelo é muito seco, a minha pele muito mais brilhante e eu acho que tem muito a ver com os novos hábitos que estou a adquirir. Com e certeza. Aquilo que é bom para mim, eu também gosto de partilhar com os meus clientes, daí o convite. E eu gostava essencialmente porque uma das coisas que quando nós estamos com problemas de queda, eu geralmente recomendo selênio e zinco. Boa. Perfeito. Porque é uma área que eu gosto muito, porque eu acho que se não tivermos um bom cabelo, também não temos uma boa cor, né? Não temos um bom trabalho técnico e é a estrutura, não é? Portanto, com certeza. Tudo aquilo que retiramos ao cabelo nós temos que colocar. E acho que os suplementos são importantes. E o que eu tenho estado a reparar é que nós podemos ter esses suplementos naturalmente, na base dos alimentos, e que é muito mais saudável porque não vai só tratar, porque o alimento não consegue ir só para o cabelo, acaba por ser a nível geral. E queria saber alimentos que são ricos em selênio, em zinco, em enxofre, que são a parte constituinte do cabelo, que eu acho que é extremamente importante. Excelente pergunta, Paulinho. E é mesmo isso que você está a falar. Você sentiu na pele, né, uma mudança de hábitos alimentares. Na verdade, mudanças de hábitos de vida estão muito relacionados com a qualidade do nosso cabelo, tá bem? A queda de cabelo, né, que na medicina a gente chama de alopécia, que é um mundo, né, porque tem uma dezena, centena, né, de motivos pelos quais uma pessoa pode ter problemas de cabelo, desde alopécia androgenéticas, né, que são as alopécias herdadas, e muito não se pode fazer sobre ela, né? Uma herança genética que acontece, aquela pessoa com 30 anos começa a ter entradas, etc. Você pode ajudar um pouquinho na progressão daquilo, mas pronto. O que acontece na maioria das vezes é uma coisa chamada eflúvio telógeno. O que é isso? O nosso cabelo tem aquelas fases, né? A fase anágena, a fase telógena, etc., que é a fase de maturação, etc., depois aquela fase de latência e o cabelo vai cair. Então, existem muitas pessoas. Aquela fase, a fase de telógena, né, da queda do cabelo, você tem um surto disso, né? Então, chamada eflúvio telógeno, você tem um aumento, né, da quantidade de cabelos que estão nessa fase telógena e a pessoa tem uma perda súbita. Normalmente, a mulher tem desespero, né? Acha que vai ficar careca da noite para o dia, etc. Na grande maioria das vezes, isso daí acontece durante um tempo e depois passa. É muito importante, né, uma pessoa que está com qualquer alteração de cabelo entender que qualquer mudança que ela vai fazer, né, melhor, etc., ela tem que esperar, né, o tempo, né, do cabelo se reestruturar, esses cabelos caírem e aparecerem cabelos novos. Isso é muito importante. É o ponto número 1. O desespero, o estresse só vai piorar a situação. Tá bem? Muito importante. Outra coisa que eu observo muito é, às vezes, as pessoas, né, terem uma perda de cabelo normal e achar que estão perdendo muito cabelo. A gente tem uma perda natural. Pode chegar até perda de 100 cabelos, pode chegar até 200 fios de cabelo por dia, né? Uma mulher com cabelo como o seu. E isso é fisiológico, né? No processo natural de crescimento e etc. Principalmente aquelas mulheres que escovam muito cabelo, etc. Às vezes estão puxando cabelos que já estão numa fase telógena, eles podem cair. E aí ela acha que está perdendo o cabelo, mas não, vai nascer um novo ali logo a seguir, etc. A sequência natural, não é? Tem a ver com a própria renovação. Exatamente. Claro que, hoje em dia também, aquilo que o doutor referiu, os alimentos cada vez são mais alterados e nós achamos que estamos a comer vitamina e não estamos a tomar vitamina nenhuma, não é? E daí o biológico que faz toda a diferença
Até no próprio paladar do não é? O mundo de hoje, principalmente para as pessoas que estão notando alguma alteração da qualidade do cabelo, etc., você às vezes precisa fazer uma suplementação suprafisiológica para você otimizar toda a estrutura, né, do cabelo e a estrutura do seu corpo. Vou dar um exemplo. Existe uma enzima relacionada com o cabelo chamada 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma testosterona em dihidrotestosterona, que tanto o homem da mulher, quando tem a dihidrotestosterona muito alta, faz com que aumente a queda de cabelo, também aumente a acne, etc. Existe uma outra enzima, a mesma família das redutases, chama-se 5-beta-redutase, que é uma enzima que metaboliza o cortisol, é o hormônio do estresse. O que eu quero dizer com isso? Tanto a 5-beta-redutase quanto a 5-alfa-redutase, essas duas enzimas, elas são zinco dependentes. Você falou aí do zinco? Essas duas enzimas, elas precisam do zinco como cofator. O que eu quero dizer com isso? É que se uma pessoa está muito estressada, o corpo está produzindo muito cortisol, e ela vai ter que metabolizar esse cortisol. Então, o cortisol ele passa por essa via da 5-beta-redutase e utiliza zinco. Essa pessoa pode ter problemas na 5-alfa-redutase por ter carência do zinco. É uma pessoa que precisa receber mais zinco do que deveria, porque ela está sob um processo de estresse. Então você já falou, no mundo de hoje, que muitos alimentos estão pobres em zinco, se você está muito estressado, já são 2 fatores de risco que vão fazer seu zinco ficar baixo. E aí você precisa de suplementação. Deu para entender? E aí isso é importante. Então a suplementação nesse aspecto... E quando a gente fala sobre... Eu dei um exemplo agora de uma enzima que usa zinco. Eu vou dar outro exemplo. Tem vários, né? Eu podia aqui ficar falando horas de exemplo. A álcool desidrogenase é uma enzima que metaboliza o álcool. O álcool, o etanol, ele passa numa primeira via por uma coisa chamada acetaldeído. E depois ele vai virar ácido acético. O etanol, para virar o acetaldeído, existe uma enzima que é zinco dependente. Então você vê, aldeído desidrogenase. Se uma pessoa bebe muito álcool, ela expolia zinco. Então já são 2 coisas. Uma pessoa estressada e que bebe muito, já tem baixo zinco no corpo. Né? Aí vai se somando. Porque aí eu podia ficar aqui horas falando coisas que expoliam zinco. Com certeza, essa pessoa pode ter uma carência de zinco e aí ela tem que fazer a suplementação. Pode fazer pela alimentação. Né? Eu tento, por exemplo, eu faço um batido que tem zinco na composição, numa dose baixa, mas eu todos os dias, por exemplo, todos os dias, a menos que eu não tenha, eu esteja fora de casa, etc., eu como um punhado de semente de abóbora. A semente de abóbora é uma das melhores fontes de zinco da natureza, é fantástica para a saúde, excelente para a saúde do homem. O zinco tem muita função de melhorar a qualidade da pele. Olha, as pessoas veem, eu não tenho lá, minha pele é lisinha, etc. Eu já tive muito problema de acne, até eu aprender esses truques, né, que não custa nada, faz bem para a saúde todos os dias. Em vez de ficar tomando cápsulazinha de zinco, come um punhado de semente de abóbora. Uma fonte fantástica de zinco. Você falou aí do selênio também. O selênio é a mesma coisa. Eu podia falar aqui horas de enzimas que usam selênio na composição, que são chamadas selenoproteínas. A tireoide usa muito selênio, e a tireoide está muito relacionada com o cabelo. Então você tem que ter o selênio ótimo no corpo. Uma das fontes de selênio, a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, né, no mundo chamado Brazilian Nuts. A castanha do Pará, 100 gramas, chega a ter 4.000 microgramas de selênio. O nosso corpo precisa de 200, ou seja, você tem uma dose 20 vezes maior. Então basta você comer 2 ou 3 sementes de abóbora, sementes de castanha do Brasil por dia, que você está dando suporte de selênio também sem precisar de suplementação. Mesmo uma pessoa que esteja com carência de selênio, ela pode fazer a partir da alimentação, né? Pode fazer sim. E claro que numa fase aguda de tratamento, eu prefiro suplementar, porque eu garanto que ela tenha, porque eu não sei a procedência também dessa castanha que ela tem, e isso pode oscilar muito. Né? Uma castanha pode chegar a ter 40, até 10 até 100 microgramas por castanha, mas de uma forma geral é uma fonte fantástica. Né? Se você quiser ter a ideia de minerais, sempre que você quiser ter minerais ótimos no seu corpo, olha para as nuts, para as oleaginosas e para as sementes. Porque esses 2 alimentos da natureza, eles são dádivas. Eu no MES, né, e lá na maratona, quando eu falo muito da maratona, eu falo desses alimentos com um brilho nos olhos, porque as pessoas não sabem o benefício que eles têm. É claro que são alimentos que têm alguma densidade calórica. Por exemplo, eu falei, 100 gramas da castanha do Brasil, elas podem chegar a ter 700 calorias, 100 gramas. Mas lembrar que são 700 calorias de substâncias boas.
Enquanto você come uma carne de vaca, você ali muitas vezes tem 500 calorias de gorduras e substâncias ruins para o seu corpo. Então, se é para comer caloria, come calorias boas. E como eu falo para você comer uma dose, você não vai chegar a esse ponto de comer, né, um saco de semente, porque até oriento as pessoas a comerem sem sal. Porque quando você come essas sementes oleaginosas com sal, sempre quer comer mais. O sal, ele aguça o nosso paladar. Por isso que a indústria sabe disso e carrega, né, aqueles chips da vida, tudo com sal, que é para aumentar a palatabilidade e você comer o saco inteiro ou comer 3 sacos. Quando você come sem sal, você está tendo todos aqueles nutrientes e você consegue se controlar. Não estimula a sua compulsão. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? Ok. Então está correto o considerar sempre o suplemento também numa fase de queda extrema. Na fase aguda, sim, com certeza. Geralmente eu aconselho sempre o selênio e o zinco. E o que é que... Eu acho que falou aí numa parte que é as oleaginosas, e é isso que eu também noto no meu cabelo, não é? Noto, o meu cabelo era muito seco, ressequido, está muito mais... Está bonito o cabelo, parabéns. Obrigada, fui ao cabeleireiro. Então, as oleaginosas também são responsáveis porque acabam por nutrir também o cabelo, é isso? Claro, exatamente o que a gente está falando, porque as oleaginosas elas são completas em muitas coisas. Por exemplo, melhor fonte de vitamina E. A vitamina E, por exemplo, tudo isso que eu estou falando tem nas carnes também, porque o animal acaba fazendo essa transformação e dá pra gente. Só que, como eu falei, o pacote, o combo que vem na carne, às vezes é prejudicial, porque vem com muita coisa ruim. Quando você come esses alimentos, né, de uma fonte natural, saudável, que você tenha boa referência, eles são fantásticos, tudo dali de bom. A gente falou muito em minerais. Lembrar que para o cabelo também é muito importante as vitaminas. Né? Então, a A, B, C, D, E, as 5 vitaminas, né, principais que a gente ouve falar e conhece muito, elas são fundamentais para o cabelo, cada uma com a sua importância. A vitamina A, ela participa da fisiologia do hormônio tireoidiano, então ela vai ajudar na tireoide. A vitamina A, ela participa na formação do cabelo, porque a vitamina A ela foi descrita por alemães, e por isso que ela é o nome A, o A vem de Haut, que é pele, porque eles descobriram que ela é muito boa para os tecidos, inclusive para o cabelo. Então, vitamina A de Haut, que é pele em alemão, é excelente para o cabelo. A vitamina B participa de uma via chamada metilação, que é uma via fundamental para o seu cabelo funcionar bem. É uma das coisas que fazem, inclusive, a queda de cabelo, quando você faz quimioterapia, é uma alteração dessa via de reparação do corpo chamada metilação, e aí interfere muito com a formação do cabelo novo. A vitamina C, ela é fundamental, porque a vitamina C ela participa da formação de colágeno, né? Ela participa do colágeno, das enzimas que formam o colágeno. Os aminoácidos é prolina, lisina e glicina, e eles precisam de vitamina C para eles serem hidrolisados e formar a estrutura do cabelo, que o cabelo é uma proteína. Lembra disso, o cabelo é uma estrutura proteica e que precisa de colágeno. A vitamina D é para tudo, né? É um modulador de reparação do nosso corpo. Então a vitamina D é fundamental para você ter um cabelo saudável, porque diminui processos inflamatórios, vai deixar o seu corpo modulado em relação ao estresse. E como eu falei, a vitamina E, que é um antioxidante, uma vitamina lipossolúvel, que também participa da formação do cabelo. Todas as vitaminas são importantes. E eu ainda posso falar da vitamina H. Já ouviu falar em vitamina H? Fundamental do cabelo. É também chamada de vitamina B7, é a biotina. A biotina é outra vitamina chamada vitamina H, ou vitamina B7. A biotina também é muito importante porque ela participa de uma coisa que é o metabolismo das purinas. São metabolismo de proteínas e, como eu falei, o cabelo ele é uma proteína. Nunca esqueça, é colágeno. A matriz do cabelo é proteica. Por isso que a gente sempre tem que olhar também para hormônios. Porque se você, por exemplo, está passando por uma fase de estresse agudo, etc., muitas vezes envolve uma das formas de alopécia, que eu expliquei, que chama-se alopécia areata, que são umas falhas que você tem no cabelo, muito relacionadas às vezes com o processo de estresse. Por quê? Porque o excesso de cortisol vai fazer uma série de mudanças, por exemplo, que eu falei, espoliar o zinco, né? Diminuir o zinco no seu corpo, mas também o cortisol é um hormônio proteolítico. Ele é um hormônio que destrói proteínas. Então, o excesso de cortisol vai atrapalhar a gênese do cabelo, que é uma estrutura proteica. As proteínas do nosso corpo são alteradas quando você tem um excesso de cortisol. E para piorar a situação, o cortisol interfere com a tireoide. Entendeu? O cortisol ele tem um efeito supressivo da tireoide. Por isso que eu falei, a vitamina D, por exemplo, ela modula receptores de cortisol. Então, quando você tem a vitamina D ótima, você diminui o efeito maléfico do cortisol em alguns tecidos e alguns órgãos. Então, tá vendo? As coisas todas se equilibram.
Os hormônios sexuais é a mesma coisa, né? O excesso de estrogênio, a falta de estrogênio na mulher vai entrando numa pausa, fica com o cabelo mais fraco, a pele mais flácida, etc. Mas o que acontece muitas vezes é o estrogênio baixo, mas a progesterona mais baixa ainda. Aí ela entra no processo chamado dominância estrogênica. E a dominância estrogênica pode interferir com a tireoide, e aí o cabelo é prejudicado. Ou seja, a gente tem que ter, Paula, como tudo na vida, equilíbrio. Você tem que saber equilibrar os seus hormônios, tem que saber equilibrar os seus nutrientes. Tendo essas coisas todas otimizadas e equilibradas, você começa a melhorar, a sentir melhora do cabelo, restituir a capacidade do cabelo, mas para isso você tem que mudar os hábitos, né? Então, como eu falei, hábitos de estresse, diminuir estresse na sua vida, fazer contato com a natureza, pegar sol, diminuir o álcool, porque o álcool, como eu falei, ele também vai esfoliar zinco e outras vias que o álcool prejudica. Ter uma boa qualidade do sono, porque à noite você vai produzir o hormônio do crescimento, que é um hormônio protetor das proteínas, é um hormônio que antagoniza com o cortisol. Tanto a melatonina quanto o hormônio de crescimento vão fazer exatamente o papel contrário em relação às proteínas. Eles são poupadores e protetores de proteínas. Um corpo muito estressado e uma pessoa que dorme mal vai ter problemas no desenvolvimento do cabelo, assim como de todo o corpo do ponto de vista proteico. Tá bem? Okay. E mais? Agora sou uma pergunta ignorante, mas nós acabamos por conhecer muito onde estão os alimentos da vitamina C, né? Que é os citrinos, acaba por ser, o D e o A. A vitamina A... Quais alimentos contêm mais A e B? Então, os derivados animais são as melhores fontes de vitamina A, né? As carnes, o ovo, etc. Eu não como muita carne, eu como mais ovo. A gema do ovo, ela é fantástica, né, em relação à concentração de vitamina A. Na verdade, né, quando a gente come o reino vegetal não tem vitamina A, ele tem beta-caroteno. O beta-caroteno é a pré-vitamina A, que ela é transformada no nosso corpo. Existe uma enzima chamada beta-caroteno dioxigenase, e essa enzima ela transforma a beta-caroteno em vitamina A, que é o retinol, que é a vitamina A ativa. Essa tem uma função de vitamina na pele, etc. O beta-caroteno não tem uma função antioxidante. Então você tem que ter essa via de formação, né, essa enzima ativada. Essa enzima precisa de alguns nutrientes e principalmente da função do hormônio tiroidiano. Você tem que ter a sua tireoide otimizada para essa enzima estar funcionante. Você vê que uma coisa se interrelaciona com a outra. Então, você tem que comer carne com muita restrição, cuidado, comer ovo de uma forma integral, isso é muito importante, né? Eu falei da biotina, a vitamina B7, né? A biotina, ela tem uma das disrupções, ou seja, uma das formas de você interferir com a absorção da biotina no seu corpo, é quando você come muito clara de ovo. A biotina está na gema do ovo. Se aquela pessoa que ouviu falar na academia que ela tem que comer muita proteína e ela come 10 claras de ovo por dia, a clara de ovo tem uma substância chamada avidina. E a avidina bloqueia a absorção da biotina. Ou seja, você acha que está comendo a coisa mais saudável do mundo e você está interferindo com a absorção de uma enzima, de uma vitamina que é importante para o seu cabelo. Então, cuidado com esses excessos como alimento. Isso é um pilar do MES, né? Você sabe. Comer o alimento de uma forma integral. A integralidade é fundamental porque a natureza fez assim, porque é assim que você tem que comer. Entendeu? Então, nunca quebre a integralidade com ficar comendo clara de ovo. Come a gema do ovo, porque a gema do ovo é o melhor que tem no ovo. Não acredite nessa história de que só não pode comer muito, né? Como eu falo, nada na vida em excesso. O ovo moderadamente. Se você tem o organismo totalmente equilibrado, pode comer até um ovo por dia. Se não tem, come 3. Ou numa fase você quer perder peso, come 2, etc. Mas depois você coloca o ovo como uma rotina na sua vida, que eu acho que é saudável, né? Um alimento muito melhorzinho para um pequeno almoço do que, para quem não faz jejum, né? Do que ficar comendo pão com manteiga, né? Mas enfim. Então esses são os que têm a vitamina A e a vitamina B, correto? Vitamina A e vitamina C. A vitamina D é do sol, tá bem? Vitamina D a gente consegue com o sol. Não pense em ter vitamina D a partir dos alimentos. Primeiro porque hoje os animais também não pegam sol. Olha, está aqui dando que vai acabar nossa live. Já está quase 10 horas, 11 horas. A vitamina D, então, entenda, você não vai pegar dos alimentos dos animais, porque os animais, eles também hoje não pegam sol, né? A galinha fica presa naquelas granjas, o bicho fica preso, então não conte disso. A vitamina D a gente pega com o sol. Então você veja a sua vida. Se você pega sol, você não precisa suplementar. Se você não pega sol, se você não coloca o seu corpo numa área de exposição de mais de 50%, pelo menos 30 minutos, no horário entre 11 e 1 da tarde, que é o horário que o sol tem uma incidência para produzir vitamina D no seu corpo,
não tem problema nenhum. Suplementa. O que você não pode é ter níveis baixos. Nesse mundo que a gente está hoje de Covid e por causa de tudo que a gente tem falado até agora. Né? Modular receptor de cortisol, equilibrar a imunidade, equilibrar a inflamação, etc, etc, etc. Paulinha, está na hora. Ok, obrigado. Muito obrigado você pela participação. Beijinho, obrigado por toda a confiança. Boa sorte aí nos seus tratamentos com as suas pacientes. E numa próxima vez a gente conversa de novo. Tá bem? Ok, beijinho. Vou descansar, que amanhã eu trabalho o dia inteiro. Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado aqui pela participação da Paula. E até terça-feira que vem. Tá bem, gente? Beijão e até a próxima live.